vamos falar sobre um assunto bastante importante aqui para a gente, para a nossa história, para a nossa memória. No começo de fevereiro, agora, 2022, a Justiça mandou ocultar o nome de um ator da ditadura militar do dossiê da Comissão da Verdade. Trata-se do ex-coronel da PM, Olinto Ferraz. Essa decisão alterou documentos, cobriu com tarjas as menções ao ex-coronel. Ele foi chefe da Casa de Detenção do Recife na ditadura. Olinto Ferraz é inclusive citado no caso de tortura e assassinato do trabalhador rural e militante comunista Amaro Luiz de Carvalho. Olha só, prontamente houve reação da sociedade civil diante dessa censura, né, que foi praticada pelo Poder Judiciário. E sobre isso a gente conversa com Manuel Severino Moraes de Almeida, advogado, cientista político, e ele é presidente do SENDEC, que é o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social. Manuel, um prazer te receber, tudo bem com você? Um prazer enorme, prazer estar com você e todos que estão nos assistindo, Thalita. Manuel, explica pra gente, como que você viu num primeiro momento essa decisão e agora a ação efetiva de tirada do nome desse ator ali, dessa pessoa que atuou durante a ditadura militar, dos documentos da Comissão Nacional da Verdade. Qual o impacto dessa decisão? O Ministério Público, Thalita, já recorreu numa perspectiva de imediata reação quando soubemos de uma decisão que foi no ano passado, na verdade, que seguiu em segredo de justiça, mas que, na verdade, a União não recorreu. Então, como a AGU não recorreu, ele transitou em julgado. Então, cabe agora ao Ministério Público, que já fez essa peça, ao tribunal fazer suas considerações no sentido de que haja uma revisão do entendimento do juízo federal. Na prática, eu acredito que houve uma série de equívocos diante desse processo. Naturalmente, o Ministério Público fez uma peça muito bem fundamentada, em que ele coloca a questão da justiça de transição e da defesa do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que corresponde, não é, ao nosso estado de Pernambuco, ao relatório da Comissão Dom Helder Câmara. Porque Amaro Lins, o Capivara, ele também é relatado, não é, o caso do seu assassinato, no relatório da Comissão da Verdade do Helder Câmara, que é o relatório, é a Comissão de Pernambuco. Então é preciso ser dito que Olinto Ferraz, em nenhum momento é apresentado no relatório da Comissão Nacional da Verdade, como no relatório da Comissão Estadual, como torturador. Ele era diretor da Casa de Detenção, quando no dia 28 de agosto de 71 aconteceu o assassinato de Capivara. Então, na metodologia das comissões da verdade, é feita uma série de classificações para incidir a responsabilização no sentido da classificação de quem fez o quê. Isso está posto no sistema internacional, isso está posto na metodologia das comissões da verdade no mundo inteiro. Então, existe uma classificação dos gestores, daqueles que não são os torturadores, não são aqueles que perpetraram, digamos, o crime de lesa humanidade, não fizeram o assassinato, mas estavam na cadeia de comando. Então, o Olinto ele é registrado tão somente como membro da Casa de Detenção. Isso é um fato histórico inegável. Não se tem como você retirar o fato dele ser o diretor da Casa de Detenção no contexto do assassinato. Agora, não existe nenhum relato, de fato, de nenhum preso político de que ele teria participado de torturas ou, inclusive, ele tivesse interesse no assassinato imediato do Amaro Lins de Carvalho. Então, nós fizemos um relatório, existem documentos que foram identificados à época que dão conta de uma farsa, porque a primeira tentativa, o golpe tentou criar uma farsa de que o Capivara teria sido envenenado. E, no entanto, os próprios documentos da repressão na época, né, do Instituto Criminalística, quando fazem o laudo tanatoscópico, descobrem que não havia vestígios de nenhum tipo de envenenamento no seu corpo. No entanto, havia registros de que ele foi, digamos, esfaqueado. Então, há um assassinato, e esse assassinato precisaria ser investigado. E ele não foi investigado como deveria. Então, existe a ação ou omissão do Estado na grave violação de direitos humanos. Em uma ditadura, não existe Estado de Direito. Numa ditadura, existe o interesse do ditador, que a partir da sua estrutura de poder, não é, ele comanda, ou ele tem, entre aspas, o poder de morte e vida das pessoas, principalmente daquelas que discordam do regime. E Amaro tinha treinamento na China,
tinha participado das ligas camponesas, era um grande líder camponês de Pernambuco naquela época, participava de um grupo clandestino, que era o PCR, então evidentemente que havia interesses, não é, dos grandes latifundiários, das figuras que estavam alicerçando, dando sustentação política ao governo ditatorial, de seu assassinato. Há um indício muito forte de que ele iria sair da prisão logo em seguida, meses, ele estava esperando poucos meses para sair da prisão. Então o assassinato ainda tem esse requinte, porque é uma situação em que o indivíduo não espera ser assassinado, né? Ele está protegido sobre o Estado, porque ele estava na casa de detenção, então, portanto, a gravidade do seu assassinato é algo histórico e que está registrado nas comissões da verdade. Então, retirar o nome de Olinto é uma censura jurídica, ao nosso ver, indevida. Mas, para isso, o Ministério Público Federal já recorreu. Como você disse, a sociedade civil se manifestou através de manifestos, documentos, o Arquivo Nacional não se manifestou nos autos. Então, eu acredito que isso será revisitado pelo tribunal, e eu tenho certeza que a Justiça, de posse de novos documentos e de um maior esclarecimento, vai entender que não houve, em momento nenhum, por parte das comissões, uma tentativa de criminalizar alguém ou de colocá-lo numa classificação injusta. Apenas se produziu um documento mais próximo da verdade, que era a tarefa das comissões da verdade, nos aproximarmos das graves violações de direitos humanos e dos fatos que ocorreram. Manuel, você acredita que a execução dessa decisão do Poder Judiciário tem alguma relação com a Advocacia Geral da União ter optado por não recorrer dessa decisão? Lembrando que o advogado geral da União na época era André Mendonça, né? Que hoje ocupa uma vaga no STF, indicado por Bolsonaro, e teve um caso muito semelhante, não lembro o ano, não sei se foi 2017, bom, era na era Temer, né? E a Advocacia Geral da União, naquele momento, recorreu e impediu a execução dessa decisão, né? Você faz alguma relação com esse fato da Advocacia Geral da União estar no comando de André Mendonça? Thalita, veja, é muito estranho a não reação. Eu não tenho elementos, né? Porque você sabe que no direito a gente não pode falar algo sem ter provas. Então, eu não tenho prova de que houve um comando, houve uma. Agora, é muito estranho o fato de que a AGU não ter atuado na defesa da integridade do relatório da Comissão da Verdade, considerando que o relatório da Comissão Nacional da Verdade é um documento do Estado brasileiro. Então, se ele começar a ser fatiado, censurado, não é? Na verdade, isso depõe contra a segurança jurídica, não é? Porque você criou uma comissão da verdade com o objetivo de investigar, repito, e trazer à sociedade as graves violações de direitos humanos, e você começa a ter decisões que tentam retirar nomes do relatório, não é? Repito, nomes baseados em fatos documentados. Não estamos falando aqui de nenhuma inverdade ou nenhuma ilação, não é? Ilação seria se você acusasse um determinado indivíduo de torturador sem que ele fosse, não é, torturador, ou que a pessoa tivesse uma determinada função que não exercia. Então, ali haveria, portanto, uma necessidade de correção. Mas não foi assim que as comissões agiram. As comissões tiveram um trabalho de altíssima qualidade, inclusive de zelo nas informações, de documentos acostados aos relatórios, para que o leitor, pesquisador, ou mesmo um leigo, possa ler os relatórios e ver com muita tranquilidade, com muita transparência, como os relatores chegaram a essa conclusão. E para concluir, veja, as comissões da verdade, elas são extrajudiciais. Então, elas não têm o condão de acusar ninguém a nada. Então, veja, ela é um órgão provisório do campo do administrativo, né, do poder administrativo, não é um órgão judicante. Então, não se instalou no Brasil um tribunal de exceção que se previa ou se queria colocar a biografia de pessoas inocentes à violência pública, não é? Isso não seria coerente à luta e à biografia dos membros, daqueles que se dedicaram à Comissão da Verdade. Então, os peritos em direitos humanos produziram documentos que são base para futuras ações. E essas ações judiciais é que têm a responsabilidade jurídica, né, de estabelecer ou não, né, a partir de fato de um julgamento técnico, com ampla defesa, etc., etc.,
digamos assim, a conclusão que o determinado indivíduo seja torturador ou que ele tenha responsabilidade criminal sobre determinado tipo de comportamento dentro de uma ditadura militar, né, por ter praticado um crime de lesa humanidade. A boa notícia, Thalita, é que o Brasil já foi condenado 2 vezes, não é? Em uma dessas vezes, foi o caso Vladimir Herzog, por sinal um colega seu, jornalista, que foi torturado em São Paulo de forma injusta, a situação foi totalmente absurda, e esse assassinato também a ditadura tentou fraudar, criar uma ficção em torno do seu assassinato. Isso era um modus operandi, não é? Em todos os estados. E Pernambuco não era uma exceção com o caso Capivara. O detalhe, e aí que eu quero chamar a atenção, é que a Justiça Federal, de uma forma geral, começou a mudar seu entendimento pelas ações promovidas pelo Ministério Público Federal. Então, eu quero crer que esse é um fato isolado, não é, diante de uma tendência que já vinha de 2019, de sentenças bastante positivas, seja da Justiça Federal, seja do STJ, não é, dando, digamos assim, de uma forma, de uma repercussão geral, o direito, não é, ao Ministério Público Federal de agir com danos morais, inclusive de repercussão geral, a necessidade de responsabilização até com ações regressivas do que se foi gasto com determinados casos aos agentes da ditadura. Nós já temos o caso Krenak, que foi um caso muito importante no ano passado, tomou uma decisão inédita que responsabilizou a União pela ação contra um povo, contra uma coletividade. Não é tudo documentado, como o caso Chibata. Quer dizer, então existe hoje no Brasil, particularmente, uma série de decisões da Justiça Federal em sintonia com o que nós chamamos de direitos humanos, com os tratados de direitos humanos. E eu quero crer que o Tribunal aqui de Pernambuco, Federal, vai, diante da peça do Ministério Público Federal, rever essa sentença, reelaborar seu entendimento e construir o que para nós todos, né, do país é tão importante, que é a memória, o direito à memória e à verdade. E essa censura, de forma efetiva, afeta esse direito de forma frontal. Sim. Manuel, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, nos ajudando a entender de fato essa decisão, essa censura que aconteceu e as reações possíveis. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Um abraço para você. Thalita, eu que agradeço. Eu só queria, inclusive, aproveitar o espaço de um minuto só, para dizer Sim. que nós, quinta-feira passada, né, tivemos a aprovação por parte do governador do estado de Pernambuco e do prefeito do Recife da assinatura de um protocolo de intenções, tornando o casarão antigo de um parque aqui da cidade chamado Sítio Trindade. Esse lugar, Thalita, ele é muito simbólico, porque ele foi sede, nos anos 60, do movimento de cultura popular. Esse movimento de cultura popular tinha como protagonista Paulo Freire, Abelardo da Hora e muitos outros intelectuais e artistas. Produziu um impacto infinito na educação pública do Brasil, permitindo toda uma ideia, não é, do conceito de cultura popular como sendo um elemento importante na alfabetização, na conscientização das pessoas. Eu diria que se iniciou no movimento de cultura popular com o professor Germano Coelho e com outros artistas a ideia de uma educação republicana. Não é mais uma educação para a elite, é uma educação para diferenciar as pessoas, mas uma educação para a inclusão social e para a construção de um Brasil, não é? Então, esse movimento de cultura popular começou no casarão do Sítio Trindade, que é esse lugar, esse parque que foi agora, digamos, pelo prefeito do Recife, em acordo com o governador do estado, cedido, veja só, para ser criado lá o Memorial da Democracia. Então, eu queria até aproveitar a oportunidade para que em outros momentos a gente possa aprofundar esse debate do Memorial da Democracia, que é um espaço, ao meu ver, fundamental de segmento do que foi a Comissão da Verdade aqui do estado de Pernambuco.